é preciso penetrar na natureza das fontes, seja ela qual for. Todas, para existir, obedecem a certas configurações básicas. Suas formas de produção, os objetos para os quais foram produzidas, os padrões linguísticos e retóricos que lhes recobre o sentido e a lógica narrativa através da qual tornaram-se coerentes para os seus contemporâneos e não necessariamente para os seus leitores do futuro, os historiadores. Como historiador da colônia, do que se estabeleceu chamar de Amazônia colonial, trabalho com uma tipologia de fontes específica. Uma ressalva à ideia de Amazônia colonial. Ela é outra violência que fazemos as coisas. Afinal, inexistia a ideia de Amazônia no período compreendido entre o início do século XVII e final do século XVIII, onde me situo temporalmente. Mas voltemos aos tais tipos à disposição dos historiadores desse período temporal. Dispomos, primeiramente, de relatos diversos. Por exemplo, os registros de funcionários coloniais, relatórios, derrotas, cartas, demandas, ofícios. Relatos de militares em excursões de guerra ou de investigação. Relatos de viajantes naturalistas ou cronistas. Relatos eclesiásticos diversos que iam das cartas de missionários de diversas ordens missionárias até relatos do clero secular com registros de visita de bispos. Esses dois primeiros universos de fontes necessitam um conhecimento profundo da organização da administração portuguesa na região, das normatizações das ações do clero colonial secular e das normatizações do funcionamento e do registro da experiência das ordens missionárias diversas. Também é necessário, no caso dos naturalistas, um conhecimento maior sobre os processos de representação que foram sendo construídos pelo discurso da ciência natural e antes pela filosofia natural no período assinalado. Um historiador atento há de perceber que não existem uniformidades ou coerências absolutas nesses diversos discursos. Eles navegam no mar das possibilidades de múltiplas interpretações. Eles são polissêmicos e polifônicos, como já nos alertava Bakhtin. Se eles, em determinados momentos, apresentam a coerência de padrões retóricos, linguísticos ou de ideias, sempre demonstram dissonâncias na ordem das representações que engendram. Registram o eco das desordens na aparente forma de repetição. Dentre as fontes que mais deixam escapar os discursos dissonantes, estão certamente as fontes inquisitoriais. A documentação inquisitorial, formada por normatizações, documentação administrativa e, principalmente, denúncias e processos contra atos heréticos, é um manancial de possibilidades para um historiador atento. O aspecto mais característico das denúncias e dos processos inquisitoriais, em particular os relacionados à visita do Tribunal ao Grão-Pará no ano de 1763, é sua natureza de inquirir a verdade. O inquisidor tinha por princípio, através de técnicas variadas, fazer uma leitura profunda dos atos e práticas e perscrutar o não dito, para desvelar o que permanecia oculto nos discursos dos réus. Através do cruzamento de testemunhas, visava colocar em evidência as contradições. O que se observa é um entrecruzamento de campos semânticos, de regimes de significação que são postos em evidência nos registros que produziram sobre essas práticas. As fontes inquisitoriais, assim como as normatizações, as mais variadas, formadas por legislações, constituições, ordenações, compõem os sistemas disciplinadores e os sistemas de controle que revelam não somente o caráter do aparelho repressor, senão também uma leitura das ações fora de controle. A norma e o sistema de punições, em última instância, revelam o caos. Revelam também os redemoinhos de ventos que atravessam a superfície falsamente calma dos campos semânticos aparentemente coerentes. Na relação entre o leitor, fonte, e o documento, fonte, há uma profusão de possibilidades nos registros das experiências diversas que a superfície formal do documento aparentemente uniformiza. Uma atenção importante, também, deve ser dada ao olhar do viajante e do cronista. Essas crônicas do cotidiano das viagens são mais sensíveis e menos limitadas à formalidade do registro produzido pelos funcionários militares e pelas autoridades administrativas. A sensibilidade às diferenças anota o inusitado, o estranho e o diverso. Ainda que haja processos de invenção e as representações baseadas em padrões pré-existentes persistam,
O novo é incorporado na forma de reconfigurados padrões, para os quais a atenção do historiador, me parece, deve ser direcionada. Além das fontes escritas, conformadas em padrões retóricos e linguísticos, existe um outro tipo de fonte que quero aqui dedicar mais atenção. São as imagens produzidas na forma de desenhos, esculturas e pinturas diversas. Elas também apresentam padrões de inteligibilidade que poderíamos chamar de retóricas das imagens. Sua leitura deve ser feita de forma cuidadosa, porque, assim como as palavras, os ícones obedecem muitas vezes a um significado oculto para quem não partilha de seu universo semântico. Muitas vezes as mensagens não são compreendidas e sofrem a violência de projeções anacrônicas que as desvirtuam e as tornam ilegíveis. As roupas, as paisagens, as formas corporais são ícones inseridos num contexto semântico estranho à capacidade de leitura de nossa temporalidade. As alegorias fogem da lógica que estamos acostumados a ler no nosso cotidiano imagético contemporâneo. É necessário buscar compreender a dinâmica da semântica do discurso iconográfico no contexto em que foi produzido. A imagem não é mera ilustração. Ela é fonte também de dissonantes discursos do real. A metáfora do navio ancorado retorna aqui com toda a força. Há todo um edifício estético construído no navio que revela, mais que o espelho da imagem primeira, fonte do desenho, da pintura ou da escultura, a experiência interiorizada e tornada verdade. Padrões estéticos e padrões de moralidade se articulam e formam sistemas de significação. Os sistemas de significação contidos nas imagens podem permanecer ocultos a um historiador descuidado, exatamente pelo fato de que vivemos hoje o império da imagem. Os objetos que sonhamos se nos apresentam na forma de imagens hiperreais, sempre associadas ao desejo. O consumo parece ser a força motriz que nos impulsiona, de objeto a objeto, de imagem a imagem, vivemos a agonia de possuir, e o presente se impõe como único horizonte. Esse presente contínuo apaga a dimensão diferencial das imagens do passado e faz com que as naturalizemos, como se fossem atemporais, e não são. Quando muito, essas imagens são graduadas, tomando por base o princípio da melhor técnica e da maior precisão na representação do real. Como se os desenhos e pinturas de outros tempos fossem apenas esboços, rabiscos num exercício de aproximação que se diluem hoje em dia diante das imagens mais reais de terceira dimensão. Como se o mais que real tridimensional não fosse antes também uma ilusão de nosso imaginário contemporâneo. Retoma a metáfora da âncora. O navio estético contemporâneo, flutuando na superfície das águas, é também uma invenção do real. A gradação diferencial não pode basear-se numa perspectiva de evolução das técnicas de reprodução. A precisão das técnicas não pode apagar as matrizes discursivas que ordenam a retórica das imagens. Ernest Gombrich já nos alertava para a persistência dos modelos universais que eram ensinados no interior das oficinas para jovens aprendizes nas artes de pintura e desenho. Ali, através da geometria, se tentava purificar o mundo da matéria, aproximando da ideia. Essa tradição persistiu nas oficinas medievais, das oficinas medievais ao mundo moderno europeu. As proporções e a anatomia do corpo humano universal circulavam nos manuais entre aprendizes. A técnica obedecia à ideia. Como é então possível fugir do lugar comum de que as imagens apenas ilustram o real através das condições técnicas disponíveis e buscar captar os sistemas de significação que permanecem ocultos? É necessário desvelar as alegorias e empreender a leitura dos símbolos, sabendo que essa leitura é temporal e conjuntural. O trabalho de leitura da fonte iconográfica começa fora dela.
É necessário cruzar as percepções para compor contextos e significações. É tarefa necessária associar a história das ideias com a história das sensibilidades, com o caráter e a dinâmica dos padrões estéticos e com a leitura dos padrões de moralidade e religiosidade. A primeira que apresento a vocês foi produzida em Roma no ano de 1698 e circulou na obra do padre Giuseppe de Santa Teresa, História da Guerra do Reino do Brasil, acontecida entre a Coroa de Portugal e a República da Holanda. Embora não trate diretamente do contexto colonial do norte da América Portuguesa, essa imagem é muito ilustrativa do processo de conversão dos nativos ao cristianismo. Ela também demonstra que existe um sistema de significação presente. Antes, é necessário fazer algumas ressalvas. Numa sociedade de maioria analfabeta, nos livros, logo após as capas, apresentava-se ao leitor ou ao curioso uma síntese das ideias contidas nele na forma de frontispícios alegóricos, como o que aqui se apresenta. Não podemos esquecer, como já demonstrou Roger Chartier, que as práticas de leituras têm historicidade e que a leitura não é somente uma operação abstrata, mas também um engajamento do corpo, uma inscrição no espaço, uma relação consigo e com o outro. Ele nos lembra também que a leitura em silêncio é a nossa maneira contemporânea de ler. Outros gestos esquecidos e hábitos desaparecidos na relação com os livros devem ser retomados. Entre os séculos XVI e XVII, na Europa, a leitura do texto constituía-se numa oralização e o seu leitor era antes um ouvinte da palavra lida. O livro dirigia-se para os ouvidos tanto quanto para os olhos. Na imagem, é possível notar 3 planos que foram construídos na vertical. Um superior, dá para ver direito aí? Um superior, um médio e um inferior. No primeiro plano superior, Jesus Cristo que segura em sua mão direita o cálice com o sangue do seu sacrifício, o sangue da eterna aliança e da remissão dos pecados. No segundo plano, no meio do quadro, apresenta-se o escudo da coroa portuguesa ladeado por 2 anjos. No terceiro plano, o inferior, apresenta representada a figura de um nativo do Brasil, uma mulher, que se encontra no litoral com os seios à mostra, longos cabelos e plumas ou penas rodeando sua cintura, com uma espécie de tecido encobrindo parcialmente sua nudez. Na imagem se desenrola uma ação, um movimento. A luz que emana do cálice, que é segurado por Cristo, se direciona para o escudo das armas de Portugal, que, por sua vez, reflete a luz no coração do gentil, representado pela figura de mulher. Uma alegoria do processo de conversão das almas dos nativos se apresenta claramente. Existe uma passividade na selvagem e inocente imagem que, com as mãos estendidas, se oferece para o trabalho de salvação de sua alma. É importante lembrar que na guerra entre Portugal e Holanda, além de interesses comerciais estarem em jogo, era uma guerra religiosa que também se desenrolava. O misticismo e a misericórdia que emanam da imagem podem ser explicados a partir desse contexto. Além disso, o autor do livro é um padre e provavelmente um missionário, cujo interesse principal certamente era o de salvar as almas do pobre gentil. No frontispício, gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos. O primeiro deles diz respeito à figura feminina representando os nativos, os índios. Não está aí por acaso. A figura feminina tem um significado profundo quando se fala no processo de colonização das Américas. A mulher, segundo a audácia, a virilidade, a razão, são atributos masculinos, segundo o imaginário europeu. A mulher, segundo o pensamento religioso e científico do início da modernidade, era um ser incompleto e frágil do ponto de vista moral e físico. Uma certa inocência pecaminosa a fazia presa fácil dos ardis do demônio. Era um ser sensorial, enquanto o homem, um ser racional. A relação arquetípica entre a mulher e a natureza é mais do que evidente e figurou no imaginário ocidental durante milênios. Deixo em suspenso esse detalhe para retomá-lo depois. O segundo aspecto a ser considerado
é o papel do escudo da coroa portuguesa, ladeado por 2 anjos, refletindo a luz que redimiria os pecados. A relação entre a coroa portuguesa e a Igreja Católica está aí representada. Nesse período, e ao longo do regime colonial, quase todo, vigorava uma parceria profunda entre a Igreja e o Estado português. Era o padroado que permitia aos monarcas portugueses o controle sobre a indicação e manutenção do clero colonial e o compromisso em catequizar os gentios sob seu domínio. Em resumo, quem intermediava a luz da salvação, untado pelo poder divino na figura dos anjos que guiavam o sentido e a direção do processo de colonização, era o Estado português. Certamente, era a coroa portuguesa a preferida pelo autor do livro, o Frei Giuseppe Santa Teresa, em contraste com a República da Holanda, que seguia a nova ordem protestante. A segunda imagem é do ano de 1581. É uma gravura produzida em Amsterdã, Holanda, por Johannes Sadeler. Ela representa a América. Como já havia mencionado, a figura feminina não está exposta ao acaso. A América era feminina. Apesar daquele que a inspirou, o nome fosse homem, Américo Vespúcio. Inclusive, existe uma imagem do Américo Vespúcio despertando uma índia tupi que representava a América, que infelizmente não está aqui. Essa imagem traz alguns elementos diferentes do frontispício. A começar, não se trata de um frontispício. É apenas uma ilustração que não compõe a síntese de uma obra. Ela também está dividida em 3 planos, mas no sentido horizontal. O primeiro plano, quem ganha destaque, é a figura da América, mulher indígena, encostada em uma árvore e com um olhar fixo no que parece ser um papagaio. Ela usa um cocar, segura uma flecha e também apresenta os seios à mostra. No segundo plano, aparece a imagem de 3 indivíduos, talvez homens e mulheres, num gesto que pode querer representar uma atividade de trabalho num pequeno riacho. No terceiro e último plano, temos a representação de casas, meio malocas, meio casas ocidentais, e no entorno e por trás, a paisagem de uma montanha. Mais de 100 anos antes da primeira imagem, essa agora também estabelece uma relação entre a figura feminina e os nativos. Essa, de forma mais explícita, é a própria representação da América. Outro aspecto relevante é a nudez. Ambas mostram seus seios com o corpo em parte encoberto pelo tecido. O olhar lançado em direção ao papagaio e a relação com a água do rio também demonstra particularmente a relação entre a natureza e a mulher. Não há um conteúdo religioso nessa imagem, mas certamente há um moral. O aspecto inocente e selvagem se repete nas 2 imagens. Todos os atributos femininos antes destacados cabem aqui também assinalar. A América é feminina, sensorial, passiva e selvagem. Em outras palavras, aberta à conquista. A próxima imagem é do ano de 1690, produzida em tecido, uma peça de tapeçaria. Nela, nitidamente, não tão nítido assim, pode-se notar o contexto oriental. Alguns elementos simbólicos estão em cena. Existem também pelo menos 3 planos. No primeiro deles, no canto esquerdo, agora vocês vão ter que fazer um exercício grande para ver, existe uma figura recostada no chão, coberta por um manto vermelho e usando um cocar. Aos seus pés, alguns peixes. Vocês imaginem, por favor, tem peixe. E mais à sua direita, uma cobra. A cobra vocês viram, né? Cobra dá para ver. Na lateral dessa primeira figura, um homem de turbante azul. Esse vai ser difícil. Do lado da cabeça da vermelha. Não, baixo. Bem no canto mesmo. Aí. E mais um pouco atrás, aparece a cabeça de um outro homem usando um elmo ou capacete de batalha de material luzente. Essa vocês não vão ver. No segundo e principal plano, aparecem 3 mulheres.
no trono. No canto esquerdo, atrás da primeira mulher, que vocês também não vão ver, está sentado no chão, aparece um homem ou uma mulher recoberto com um manto e provavelmente com o que parece ser um cocá ou coroa. A primeira mulher à direita, sentada ao chão, segura em sua mão esquerda o que parece ser uma flecha. Ela também usa uma espécie de cocá. À sua frente está uma outra mulher ornada pelo que parece uma coroa de plumas e está ladeada por um jacaré, ou crocodilo. Ela parece estar segurando um cetro na sua mão direita. Logo à sua frente, na extremidade esquerda do quadro, aparece outra mulher sentada no que aparenta ser um trono e segurando na mão esquerda um arco. Ela está ricamente vestida. Detalhe: todas as três mulheres são brancas. No terceiro e último plano, o pedaço de uma caravela e a paisagem do que parece ser o litoral de algum lugar e um pequeno pé feminino, esse invisível. Né? Essa tapeçaria está aqui recortada. É apenas um fragmento. Mas nesse fragmento podemos destacar alguns aspectos. Essa tapeçaria representa também a América. Aquele que a produziu certamente se utilizou das imagens que conhecia. Nitidamente, o estilo oriental na confecção, nas roupas, nos ornamentos, parece em destaque, embora se quisesse representar a América. Novamente impera a figura feminina. Toda a cena é dominada por elas. Sem querer esmiuçar do ponto de vista da psicologia analítica esses arquétipos, a figura do crocodilo e da cobra não estão aí por acaso. Mas o que quero destacar é a associação entre a figura da América, da colônia, do Novo Mundo, com a figura feminina. Essa associação permaneceu vigorosa entre os séculos XVI e XVII aqui representados. E permaneceu ainda mais. Essa imagem é outra representação da América, produzida já em 1825. Já entrava o século XIX e a imagem da América continuava feminina por boa parte do imaginário europeu. O rosto é europeu, embora exista uma espécie de cocar de penas adornando a cabeça. Por sua vez, o papagaio não deixa dúvidas. É do Novo Mundo de que se fala. Em todas essas imagens aqui reproduzidas, a preocupação com a tal realidade não entrou em questão. As formas universais e a representação das ideias eram o objetivo principal. Os corpos apenas serviam para adornar o pensamento. Mas não podemos deixar de observar que a relação entre a natureza e a mulher, nos 3 séculos aqui representados, é uma constante. Os animais também foram representados em quase todas elas, à exceção do frontispício. Os papagaios, o jacaré, a cobra, os peixes. A paisagem também deixa visível a natureza selvagem, quase intocada. Qual o possível sistema de significação que essas imagens poderiam revelar? Seriam fontes da representação confiável da América? O que diriam sobre o novo continente? Esse navio de referências estéticas, ancorado no real, revela menos sobre o fundo do mar em que se fixa que sobre o conteúdo e a natureza da embarcação. Conheceremos sempre melhor a fonte autor das imagens e os campos semânticos que eles compartilhavam com seus leitores do que a experiência que tiveram. Como bem disse Dilthey, a experiência é interior. A objetividade da imagem é relativa às matrizes discursivas que norteavam seu imaginário. Alguns poderiam ponderar, no entanto, que certas imagens aqui produzidas o foram por desenhistas e gravuristas que sequer tiveram contato com as particularidades dos lugares e pessoas com quem nunca tiveram contato. É uma ponderação importante. Para ampliar um pouco mais a discussão, vamos às outras imagens. Essa imagem representa os índios que Hans Staden, no início da segunda metade do século XVI, encontrou na América Portuguesa e dos quais foi prisioneiro. Essa gravura foi produzida pelo seu editor europeu quando do lançamento de sua obra na Europa em 1556. A imagem traz muito mais sobre o imaginário do gravurista e do editor do que sobre a experiência do prisioneiro.
mas algumas características são distintas das imagens anteriores. Aqui não se está representando somente ideias, mas antes uma experiência. Claro que as duas não estão descoladas. As figuras representadas são de homens nus, animalizados e dominados por demônios. Verdadeiros escravos dessas criaturas, dos quais não conseguiam se desvencilhar. A natureza animalizada do gentil é contrastada com as figuras austeras e vestidas do canto esquerdo da gravura, que representam os europeus. Prisioneiro dos Tupinambás, como sabemos, Staden com eles conviveu e, por pouco, não foi vítima do ritual antropofágico que preparavam em sua homenagem. Essa imagem representa agora uma outra característica dessa animalidade. Nela, no primeiro plano, homens e mulheres se banqueteiam da carne moqueada de vítimas do sacrifício, enquanto um homem de barba, no segundo plano, olha aterrorizado a cena. Esse homem era a representação de Hans Staden, lá atrás. Consegue ver? No último. Coitado ali. Essa obra circulou como uma das mais vendidas no mercado de livros europeu por mais de 300 anos e certamente alimentou muito o imaginário construído ao longo do tempo sobre os índios do Novo Mundo. Longe estamos da graciosidade revelada nas imagens anteriores sobre a América e sobre a conversão dos gentios. Essas almas aí estão perdidas. Não há qualquer atributo positivo que possa ser revelado. Antes da inocência da figura feminina, o que se vê são animais comendo uns aos outros. Essa outra imagem, todas são do Hans, da viagem. Apresenta figuras femininas, mas elas não representam a inocência selvagem. Antes representam almas atormentadas e o arquétipo da feiticeira. Outro atributo feminino que pululava no imaginário europeu. Essas também não tinham salvação. Pode-se ainda questionar que, afinal, nenhum dos gravuristas ou desenhistas até agora apresentados aqui estiveram ou foram testemunhas oculares de algo que poderia aproximá-los da tão desejada realidade da experiência. Esse não deixa de ser um argumento importante. É preciso considerá-lo. Vamos, então, a outras imagens que foram produzidas por riscadores, assim eram chamados, que acompanhavam o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira em viagem que fez ao estado do Grão-Pará e Maranhão no ano de 1783. Essas imagens representam os índios que ele chamou de tapuias. Em particular, essa representaria o índio Mura. Em sua obra, os índios foram apresentados juntamente com plantas e animais, ao mencionar os itens do mundo natural da região. Outras matrizes discursivas ordenavam o pensamento. Aqui é fácil perceber a importância dada à cultura material desses índios. Em particular, também, a necessidade de identificar os grupos étnicos aos quais pertenceriam. Certamente, os desenhistas consideraram aqui outros atributos. As particularidades foram reveladas e eles foram testemunhas oculares da viagem. Seria, então, fruto da melhoria das técnicas de reprodução? Ou a representação dos itens da cultura material teria